Gênesis capítulo de número 26, primeiro livro da Bíblia, irmão. Gênesis capítulo de número 26, foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos essa noite, amém? Gênesis 26, eu gostaria que você nessa noite atentasse para aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E você diz amém? Podem sentar, por favor. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra hoje, e Deus, Ele colocou algo no meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite. A palavra de Deus é de suma importância para todos nós, não é verdade? Porque só a palavra de Deus, irmão, ela pode mudar a vida do ser humano, é verdade? Cada um de nós que estamos aqui, nós estamos debaixo de uma palavra profética de Deus na nossa vida, amém? Se eu for perguntar aqui, irmão, quantos que têm promessa de Deus, eu acredito que todos os irmãos vão levantar a mão e dizer: pastor, eu tenho. Então, irmão, assim como você, como nós que estamos aqui, estamos debaixo de uma palavra profética, estamos debaixo de uma promessa de Deus, irmão. Também Isaque, a mesma coisa. Os irmãos sabem que Deus chamou Abraão, não é verdade? Deus chamou Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, e assim sucessivamente. Mas quando, irmão, uma coisa que eu gosto muito de frisar, quando eu prego sobre a vida dos patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó, uma coisa que eu gosto muito de frisar, é que Deus, Ele fez promessa para Abraão, e as promessas que Deus fez, ela não ficou limitada só na vida de Abraão, tá certo? Ela passou da vida de Abraão para a vida de Isaque e para Jacó e as 12 tribos de Israel e para a igreja na atualidade. Então, irmão, o que acontece? Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Jacó, Abraão tinha que andar em obediência à palavra de Deus, tá certo, irmão? É por isso que eu digo para os irmãos que estão aqui, que tem promessa de Deus, que está debaixo de uma palavra profética de Deus, você e eu temos que andar em obediência à palavra de Deus, tá certo? Porque aqui no capítulo de número 26, algo que aconteceu na vida de Abraão, está agora acontecendo na vida de Isaque. Isaque, irmão, filho de Abraão, está passando pelos mesmos processos que Abraão passou. E um dos processos que Abraão passou foi a fome.
quando Deus chamou Abraão, que ele saiu da casa de teu pai, ou que ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para onde Deus, irmão, iria mostrar. Abraão, o primeiro processo que ele passou, foi o processo da fome, tá certo? Deus falou com ele assim: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, porque eu vou te abençoar. Abraão obedeceu, irmã Maria, e saiu, tá certo? Em direção ao propósito de Deus. Mas veja bem, irmão, veja bem o que acontece. Talvez você pode pensar assim: Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Deus, eu estou obedecendo a sua palavra. Deus, eu estou congregando, eu estou participando dos cultos, eu estou diante da tua presença, mas tudo está acontecendo ao contrário. Você se viu no momento difícil, se viu no momento de luta, no momento de provação, no momento de tribulação, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nós somos obedientes à voz de Deus, andamos nos caminhos que Deus nos designou para andar, estamos fazendo tudo da melhor forma possível, mas isso não nos isenta de passar por tribulação, tá certo? Isso não nos isenta de passar, irmão, pela escassez da vida do dia a dia. Veja bem, olha o que a Bíblia diz. O próprio Jesus disse para os discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas ele disse assim: tem de bom ânimo, porque eu venci, tá certo? E uma das coisas muito importantes aqui, irmão, Isaac se viu no momento difícil, no momento de escassez, no momento de tribulação, irmão, quando Deus ele disse assim: está vendo essa terra que você está, que era a terra que Deus prometeu para Abraão, que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada por Deus, mas agora, irmão, ela estava passando pela escassez, pela fome. E o que Isaac fez? Isaac iria seguir os mesmos passos que seu pai Abraão seguiu. Quando Abraão passou pela fome, irmão, sabe o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Por quê? Porque lá no Egito havia abundância de pão. Lá no Egito havia, irmão, alimento. Lá no Egito, irmão, havia fartura, enquanto na terra da promessa, na terra que mana leite e mel, o povo estava passando necessidade, o povo estava passando por tribulação, irmão. Mas veja bem, a mesma intenção que Abraão teve, passou pela cabeça de Isaac. Isaac, irmão, estava com a sua visão direcionada para o Egito. Isaac, irmão, estava com a sua mente voltada para o Egito. Mas no versículo 2 que nós lemos, diz a Bíblia que Deus apareceu para ele e disse assim: não vá para o Egito. O interessante é que Deus não apareceu para Abraão quando ele passou pela fome, e por isso Abraão desceu para o Egito e teve as piores experiências que um servo de Deus poderia ter. Quase perdeu a sua família, quase perdeu a sua esposa, porque ele mentiu. Então, irmão, Isaac já ia seguindo o mesmo trajeto, mas quando a intenção de Isaac era descer para o Egito, Deus lhe apareceu e disse para ele: não vá para o Egito, porque, irmão, é melhor, irmão, estar na terra da promessa, aleluia, com a escassez, mas a presença de Deus na nossa vida, do que descer para o Egito, aonde há fartura de pão,
mas a ausência de Deus é real. Então lá vai uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, irmão. Fica quieto na presença do Senhor. Pastor, está difícil, o vento está ao contrário, o vento está soprando, a tempestade está demais, mas a palavra de Deus para a tua vida é: permaneça aonde Deus quer que você permaneça, que é debaixo da sombra do Altíssimo, porque a palavra de Deus disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode estar vivendo o pior momento na sua vida, mas se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, pode assoprar o vento que quiser, pode levantar os demônios do inferno inteiro, irmão, que nada vai te acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, irmão, o que você precisa entender é a vontade permissiva de Deus. Às vezes, irmã Maria, nós estamos no lugar certinho, debaixo do esconderijo do Altíssimo, protegido, guardado, selado por Deus, mas aí, irmão, Deus permite que algo de ruim aconteça conosco, porque isso é vontade permissiva de Deus. Deus permite, irmão, que é uma prova que Deus permite. Lembra da vida de Jó? Jó era um homem que fazia tudo correto. Jó era um homem justo, um homem íntegro, desviava do mal, irmão. Era um homem abençoado por Deus, por sinal, o mais rico do Oriente. Mas olha o que a Bíblia diz. Houve uma reunião no céu, irmão. Aí, de repente, quem se apresenta diante da reunião? Satanás. Satanás, ele vem, irmão, diante da reunião, na presença de Deus. E Deus pergunta para ele assim: de onde vem, Satanás? E ele responde: de rodear e passear pela terra. Ele era um desocupado, irmão. Ele era um desocupado, por isso que ele vivia passeando e rodeando pela terra sem fazer nada. Mas aí, irmão, Deus pergunta para ele assim: você tem visto meu servo Jó? E ele responde sim. E Deus discorre diante de Satanás 4 características de Jó: temente, desvia do mal, é homem íntegro, é íntimo de Deus, servo do Senhor. E diz a Bíblia que Satanás olhou para Deus e disse assim: mas também o Senhor tem cercado ele de bens, toca-lhe tudo que Jó tem. Você vai ver se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor. Então Deus, ele deu a ordem para Satanás: vai, pode tocar, só não toca na alma de Jó, na vida de Jó, porque a vida dele me pertence. O que é isso, pastor? Vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha, irmão. Deus permitiu que Satanás tirasse a sua riqueza. Deus permitiu que Satanás tirasse os seus filhos. Deus permitiu, irmão, que Jó ficasse enfermo, ao ponto, irmão, de ninguém querer ficar do lado de Jó, perto de Jó. Por quê? Porque ele desenvolveu, irmão, uma enfermidade tão terrível que ele começava a coçar, e a ferida cada vez crescia mais em seu corpo. Jó chegou a uma situação tão difícil que ele fedia, ninguém queria ficar perto de Jó. Isso acontece conosco, irmão. A verdade, às vezes, meus queridos irmãos, isso acontece conosco. Por quê? Porque Deus, ele permite as pessoas afastarem de nós. Deus, ele permite que coisas ruins aconteçam conosco. É como diz o próprio Jesus para alguém que lhe perguntou, vendo um homem cego de nascença, perguntou para Jesus assim: o que é que aconteceu com esse moço?
Será que ele pecou? Ou será que seus pais pecaram? Jesus respondeu assim: não, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso acontece ou aconteceu para a manifestação da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, isso será testemunho para contar. Você vai ter testemunho para contar para alguém. Experiência que você viveu, você vai poder aconselhar, você vai poder dar direção para alguém. Sabe por quê? Porque você está passando por esse processo, você está passando por um momento difícil, e nesse momento difícil que você está passando, é vontade permissiva de Deus, para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. O nome do Senhor será glorificado, irmão. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que no princípio nós não vamos entender, mas depois nós vamos entender o porquê que nós passamos por esse processo, o porquê que muitas das vezes, irmão, a luta vem uma após a outra, sem ter direito de ao menos respirar. Aleluia. Mas vai valer a pena, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse assim, que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. Então eu quero pedir a você que levante a tua mão nessa noite. Quanto maior for a luta, irmão, que você estiver passando, maior vai ser a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Quanto maior for a provação, maior vai ser a provisão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quantos podem dizer um amém? Maior vai ser a bênção de Deus, irmão. Pode acreditar, irmão. Pode acreditar naquilo que eu estou lhe dizendo. Deus falou para Isaac assim: não desça para o Egito, mas peregrina nessa terra, porque eu serei contigo. Uma das maiores promessas na vida de Isaac, irmão. Talvez pode faltar amigo, pode faltar parente, pode faltar todo mundo, mas o que não pode faltar é a presença dele, irmão. Deus falou para Isaac assim: olha, Isaac, não vai, permaneça, que a garantia da minha presença será certa. Irmão, se você tem a presença de Deus, irmão, o que mais nós queremos? Irmã Maria, irmã Lúcia, o que mais nós queremos se nós temos a presença de Deus? A presença de Deus, irmão, ela é capaz e é suficiente para preencher todo o vazio que nos falta. Amém, irmão? Se você acreditar nisso que eu estou te dizendo, irmão, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque fiel é aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Ele é fiel, irmão. Amém? Deus disse para ele: não vá. E ele disse para ele: não vá, e eu serei contigo. E ele disse assim, Deus disse assim: eu vou te abençoar. Todas essas terras em que tu estás pisando, eu darei a ti e a tua descendência, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Isso é promessa de Deus, irmão. Isso é promessa de Deus para mim e para a tua vida. As pessoas vão olhar, presbítero Antônio, e não vai entender o motivo da sua prosperidade, não vai entender o motivo porque você é tão abençoado por Deus. Mas, irmão, muitos vão procurar entender, mas não vão suportar. Sabe por quê? Porque tem gente que quer o que nós temos, não é verdade? Tem gente que quer ter a família que você tem, o esposo que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, mas não querem passar pelo processo, irmão. Não querem, não é verdade?
O processo é doloroso, irmão. O processo é doloroso, né? Mas olha, a Bíblia diz que ele falou assim: olha, Abraão ouviu a minha voz, ele obedeceu os meus mandatos, ele obedeceu os meus estatutos, ele obedeceu a minha voz. E então Isaac, irmão, ele resolveu obedecer também. Ele resolveu, irmão, a fazer como seu pai, obedecer a voz de Deus. E ele permaneceu naquilo que Deus havia lhe falado. Vai valer a pena, irmão. Amém? Talvez você que está aqui nessa noite, né? Talvez você pode pensar assim, que está sendo em vão o sacrifício que você está fazendo para estar na obra de Deus, o sacrifício que você faz para poder estar na presença de Deus, para trabalhar para o Senhor. Não, Deus, irmão, a Bíblia diz que Ele, irmão, Ele não deixa de recompensar aqueles que trabalham pela sua causa. Está certo, irmão? Ele não deixa de reconhecer o trabalho daqueles que trabalham na causa do Senhor. Então, irmão, permaneça firme na presença do Senhor. Isaac permaneceu. A Bíblia diz que Deus falou com ele: peregrina nessa terra. Peregrinar, irmão, é por pouco tempo, tá certo? Por pouco tempo. Ele permaneceu ali, mas a sua estadia ali já tinha tempo determinado, tá certo? Às vezes, irmão, Deus ele tem a sua forma de trabalhar, Deus ele tem a sua forma de conduzir as coisas. Ele obedeceu a voz de Deus e permaneceu ali. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 12. No versículo 12, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a Bíblia diz assim: e semeou Isaac naquela terra, e colheu 100 vezes mais. Agora um detalhe, irmão. Sabe essa terra onde ele está? Que era a terra de Gerar, a terra dos filisteus. Era uma terra árida. Pastor, o que é isso? Era uma terra seca, irmão. Era uma terra, irmão, que humanamente falando, na ótica humana, não tinha como dar fruto. Mas Isaac, irmão, debaixo de uma palavra de Deus profética sobre a tua vida, ele resolveu lançar a semente. E tendo lançado a semente, ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Mas para eu profetizar, você precisa continuar lançando a semente. Amém, irmã Cíntia? Continuar lançando a semente, irmão. Pastor, não vai dar nada. Lança a semente. Pastor, eu não estou acreditando. Lança a semente a si mesmo. Porque enquanto você continuar lançando a semente, semeando na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu esposo, na tua esposa, Deus vai fazer a semente germinar. Porque o agente do milagre é Ele, é Ele. Deus é o agente do milagre, irmão. Deus é o agente do milagre. Amém? Ele semeou e colheu 100 vezes mais. Mas tem um detalhe, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está disposto a viver o sobrenatural de Deus aqui, levante a mão. Não, irmão, levanta a mão direito, ué. Tá doido, hein? Desse jeito você não está querendo, não, hein? Quem está querendo viver o sobrenatural, irmão, você tem que levantar a mão, se for possível, fica de pé, dá um amém, receba da glória. E assim, irmão, Deus vai decretar, irmão, na sua vida a vitória que tu espera, que você clama, que você busca. Mas se você estiver disposto a viver o sobrenatural de Deus, irmão, eu quero dizer para você: se prepare. Sabe por quê? Porque vai vir pedrada sobre a tua vida, vai vir, irmão, perseguição sobre a tua vida, a inveja vai se levantar contra a tua vida, vai levantar o inferno inteiro, mas não adianta. Sabe por quê? Porque você está revestido
vestido com a armadura de Deus. Urai show mandara surya mandarábia. Deus nessa noite está te tomando pela mão direita nessa noite, e Ele está te dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Essa peleja que você está pelejando, ela é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai ser humilhado, você não vai ser humilhada. Sabe por quê? Porque o tempo da humilhação acabou. A Bíblia diz assim: aonde houve humilhação, aonde houve desonra, haverá dupla honra. Assim diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Só quem acredita, abre a tua boca e dá glória, abre a tua boca e dá glória, abre a tua boca e dá glória. Receba a presença de Deus sobre a tua vida nessa noite. Amém, irmão? Amém, irmão Wesley? Amém? Aonde houve a desonra, haverá dupla honra, irmão. Espera que você vai ver. João 11:40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Oh, irmão, eu gostaria que você dissesse para alguém que está do seu lado: irmão e irmã, se creres, verás a glória de Deus. Deus está presente nessa noite. Amém, irmão? Glória a Deus. Quantos podem dizer um amém?